o cristão ele acaba olhando os influenciadores e copiando. Até cristãos conhecidos do meio, eles acabam fazendo o que o influenciador digital faz e não percebem que nós somos chamados para fazer a diferença e não para copiar. Em vez da gente ficar olhando para o que o outro influenciador está fazendo, o cristão, que é uma influência digital, Sim, ele tem que fazer a diferença. Em vez de olhar para o influenciador, ele tinha que olhar para o alto. Ele não precisa buscar copiar o modelo do que os outros blogueiros fazem. Ele tem que criar o próprio modelo, porque ele é uma influência entendi. com uma bagagem cristã. Então, teria que ser diferente, né? Como Jesus disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Sim. O problema é que nós não saímos do mundo, mas muitos cristãos estão se misturando com coisas que não são boas e não edificam a vida de ninguém. Então, você olha para um conteúdo, às vezes, de uma pessoa relevante no meio cristão e você não sabe. Ela faz as brincadeirinhas da internet, os challenges, ela faz os mesmos, ela faz tudo igual. Você fala, gente, qual a diferença dessa pessoa para um blogueiro comum do mundo? Nenhuma. É interessante que, às vezes, o que está fazendo com que as pessoas escrevam ali é justamente o número, né? Um número de seguidores, de curtidas. Hoje as curtidas você não pode ver, o número, olhando ali você não vai ver. Mas eu tô doida para não mostrar mais quantos seguidores cada um tem também. Já melhorou, né? Tirando a curtida, se tirar o seguidor vai ser o melhor dos mundos. Porque eu fico pensando assim, Jana, quando as pessoas elas se submetem a isso, elas perdem a essência, perdem o princípio e querem somente as curtidas, um número, pessoas seguindo, comentários, independente do conteúdo. Você no primeiro bloco, estavam falando assim o que faz uma pessoa parar de seguir um influenciador. E aí eu prestei atenção que mudou o foco, mudou a pessoa, a fama mudou a pessoa. Mudou a personalidade. Mudou a personalidade. Muitas pessoas, às vezes, ouvem um pregador, uma pregadora e gostam daquela ministração, falam, vou seguir essa pessoa. Mas ao longo do processo de acompanhar, percebe que é vazio, é um conteúdo fútil. Né, um conteúdo tolo. E se o cristão não fizer diferença nas redes sociais, que é uma plataforma evangelística absurda, porque você pode alcançar o mundo todo, para que desperdiçar isso? Mas eu não vou tão longe, assim, pegando na questão do evangelismo. É cristão, às vezes ministro de louvor, pregador da palavra, ou um cristão de banco de igreja, que vai para a praia e esquece que é cristão. Aí ele posta foto de menino de biquíni, sunga, fazendo pose. Esquece que tem que ter um cuidado com o próprio corpo. O cristão é chamado a ter cuidado com isso. Sim. Não é porque ele está na praia que ele esqueceu disso. Não lembra, você não esquecer que você é cristão, aí você põe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que põe um versículo. Lá no biquininho, toda lá. É isso, a pessoa põe aquela foto sensual. Não, vou malhar, eu malho. Tipo assim, totalmente, não, só para lembrar que eu sou crente. Só para lembrar, só para não esquecer, vai um versículo. Você é quem? Nós temos que ser vigilantes. E uma coisa que eu gosto de lembrar, até para o público que está nos acompanhando, sobre o que postar. Então, se eu sou cristão, o que eu vou postar? Se eu não posso postar minha foto de biquíni, não posso postar minha foto sensual. O que eu vou postar? Você tem que pensar assim, o cristão é um ser intencional, tudo que ele faz tem que ter um propósito. Isso aí. Então, quando ele vai postar, ele tem que fazer a pergunta, por que eu vou postar isso? Tem gente que está ostentando nas redes sociais. E aí a pessoa ostenta, depois fica assim, gente, vamos orar por mim, porque as pessoas estão me invejando demais. Mas, colega, você está fazendo isso ao ficar ostentando nas redes sociais. Sim. Você quer inveja dos outros. Se eu viajei de férias, fui para algum lugar muito bacana, aí aluguei um carrão que é incrível. Se eu vou fazer uma foto ostentando do lado do carrão, o que eu estou querendo que as pessoas sintam? Inveja. E elas vão sentir. E eu vou fazer mal para o outro, porque a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Não é de quem é invejado, é do invejoso. Então, ainda vou fazer o outro apodrecer os ossos. Não faça isso, não provoque inveja. A pessoa sai de férias, faz um álbum de férias.
nas redes sociais. Eu acho que selecionar um momento, uma coisa curiosa, uma foto linda, uma paisagem incrível, isso é bacana. Mas, gente, vamos ser realistas, né, Carol? Sim. Na época do álbum impresso, ninguém queria ver o álbum dos outros. Você chegava na casa de alguém e falava assim, Carol, olha, vamos ver meu álbum de férias? Era tipo assim, acho que tá chegando a hora de ir embora. Demora. Nossa, estou com horário, já tenho que ir embora. Agora a pessoa empurra o álbum de férias nas redes sociais, no Facebook, não tem escapatória, a pessoa acaba olhando. Então, é desnecessário. Para quê? Então, a pergunta que o cristão tem que se fazer é para quê? Para que eu vou postar isso? É para edificar a vida de alguém? Posto. É para dar um bom testemunho? Posto. Isso aqui vai ajudar alguém? Então, eu posto. Se não vai fazer nada disso, não faz sentido eu postar, não faz sentido. É para desabafar. Faço não, desabafa lá não, porque lá fica registrado. Exatamente. Isso é outra coisa importante, assim, o conteúdo, até comentário. Por exemplo, você pode colocar um post com uma mensagem que eu concorde ou não concorde. E para isso eu tenho o botão do curtir ou não curtir. Se eu não curtir, não concordei. Se eu curtir, Sim. concordei. Agora a pessoa vai lá e fala assim, eu não acho isso, Carol, eu acho. E é um monte de achismo. Gente, é um post, não é um debate. Quando for um debate, você vai perguntar o que você acha. Adoro. Aí a pessoa comenta o que ela acha. Se ela não perguntou, não é para você dar a sua opinião. E falar, não gosto disso, eu acho, Carol, que o seu cabelo podia ser assado, eu não gostei da sua unha, eu não gostei do seu brinco. Qual a necessidade de falar disso? Se ela não gostou, só não curtir e não comentar. Fica implícito que a pessoa não curtiu, não gostou. Eu pergunto, Jana, as redes sociais hoje, elas estão revelando que o ser humano, que nós, né, vamos falar, a gente está falando específico dos cristãos, não temos limite, Exatamente. Não temos domínio próprio, porque a gente fala o que não perguntou, escreve o que não é para fazer. Exato. E esse demonstra falta de características mesmo de Cristo em nós. Exatamente. Eu acho que você sintetizou. Ela só revela o ser interior, e o ser interior está pobre dos frutos do Espírito. E aí aquilo fica claro. Outra coisa que eu acho interessante, Carol, muitas vezes o Instagram sugere que a gente siga alguém. Sim. Aí quando eu entro naquela conta, eu olho o conteúdo e falo, nossa, não tem nada a ver isso comigo, né? E Sim. vejo que não tem nada a ver. Quando eu vou olhar lá, mostra quem me segue ou quem eu sigo que segue aquela pessoa. E às vezes é tanta gente seguindo aquilo, eu falo, meu Deus, por que essas pessoas estão seguindo esse conteúdo vazio? Então, nós temos que lembrar que as pessoas têm acesso a essa informação. Sim. Então, você tem que vigiar também quem você segue, porque aquilo entra na sua mente. E aí começam as comparações que a psicóloga comentou, você começa a comparar a sua vida com a do outro, você começa a ficar uma pessoa ingrata, porque se eu só sigo o Instagram de gente que viaja o mundo todo e muito cheio de recursos financeiros, eu começo a achar assim, nossa, minha vida é ruim, minha casa é feia, minha roupa não é bonita, eu começo a me inferiorizar. E Deus quer que a gente tenha um coração grato e não um coração ingrato. Então, se você observa que você está seguindo algumas contas e isso está te gerando esse mal, para de seguir, faça um bem a si mesmo, para de seguir. Sim. Siga quem te edifica, quem te faz querer ser melhor, quem traz uma mensagem que abençoa o seu dia. Esse tipo de conteúdo. Quem ressignifica aquilo que às vezes era uma dificuldade para você, e você passa a ver com outros olhos. Isso vale a pena. Agora, dependendo... Melhor não seguir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.